Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui uma situação que aconteceu com Roberto Requião, candidato ao governo do Paraná, perdeu as eleições. Ele que está afiliado ao PT, apoiou Lula. Muitos esperavam que ele fosse indicado para assumir a direção geral de Itaipu, mas Lula ofereceu para ele apenas um espaço no conselho. Requião recusou, disse que não aceita isso, que seria uma humilhação, e eu vou explicar os possíveis motivos para Requião não ter sido indicado para a diretoria geral. Ele já fez um desabafo, fez uma denúncia nas suas redes sociais envolvendo aí talvez 5 bilhões de reais em indenização que ele, Requião, poderia dificultar ou até eventualmente ser uma peça-chave para evitar que seja repassado. Enfim, o filho do Requião falou coisa também na internet, e o possível nome, o mais cotado deles, é um antigo desafeto de Requião que foi expulso do seu gabinete, Requião enquanto governador do Paraná, e esse, que eu vou falar o nome aqui mais para frente, era ministro de Lula, uma obra ali que tudo indicava que seria superfaturada. Requião barrou isso, expulsou o hoje mais cotado para assumir Itaipu. Enfim, tem muita coisa acontecendo, mas antes de falar tudo isso, eu quero agradecer. Nós alcançamos 104 mil inscritos. Eu agradeço a cada um que já está aqui com a gente. Quem não está inscrito ainda, se puder, se inscreva, ativa o sininho, deixa like se gostar. Se não gostar, dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou deixar um link do blog do Ismael, um colunista, um blogueiro, jornalista que é muito próximo ao Roberto Requião, e ele publicou no seu blog exclusivo. O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, do PT, informou com exclusividade ao blog do Ismael, na noite da segunda, no dia 2, que não ocupará cargos no governo do presidente Lula, que pediu para sondá-lo na presidência do Conselho de Administração da Itaipu Binacional. No entanto, Requião disse como resposta ao Lula que seria uma humilhação para a sua carreira política. O nome de Requião chegou a ser cogitado para a diretoria geral da Itaipu pelo lado brasileiro, mas o PT trabalha com outras possibilidades para ocupar a função. Eu vou trazer isso mais no final. Eu já adianto aqui que eu discordo da postura do Requião no primeiro turno dessas eleições, mas com certeza ele que apoiou Lula na ocasião, mas com certeza, se ele fosse indicado para a diretoria geral da Itaipu, representando ali o Brasil, seria um excelente nome. O Requião, na minha opinião, é um dos melhores quadros que nós temos na política nacional. Vou falar daqui a pouco do currículo dele. O Requião desabafou. Disse o seguinte ao blog: não me arrependo de nada que eu fiz para ajudar na eleição do Lula, me candidatando ao governo do Paraná, mas não procuro o prêmio de consolação. Disse ele então, mais ainda: minha participação na campanha foi ideológica e para tirar o Bolsonaro da presidência da República. Bom, mas peraí, Requião, para tirar o Bolsonaro da presidência, poderia ter apoiado outro candidato no primeiro turno, como por exemplo Ciro Gomes, e no segundo turno apoiasse o Lula, fizesse o L à vontade, desse pirueta, não teria problema. Então essa coisa de que tirar Bolsonaro apoiando só Lula no primeiro turno, é uma narrativa que tudo bem, cada um usa o que quiser, mas não cola muito. Às vezes os interesses eram outros. Inclusive quando eu falo interesse eram outros, não quer dizer que seja algo ilegal, não. Talvez interesse regional em relação a comando de partido, todas essas questões que acabam impactando sim na decisão de muitos políticos de migrar de um partido para o outro. O Requião, no Twitter, fez uma denúncia que poderia justificar sua não indicação. Vejam isso, pessoal. Empreiteiros da Unicom pleiteiam de Itaipu uma indenização de 5 bilhões de reais. Ficaram alarmados com a possibilidade de minha indicação para a diretoria geral e se articulam para controlar a empresa. Então, isso aqui será que é Lula cedendo à pressão dos lobistas, enfim, de empreiteiros? Segundo Requião, alertou, pode ser esse sim o caminho, já que eles articulam para controlar a empresa, e o Requião no comando, na direção geral, seria uma pedra no sapato deles. Requião Filho, deputado estadual, reeleito agora pelo PT, postou no seu Twitter nesse dia 3 de janeiro a parábola do escorpião e do sapo. Muitos conhecem, vale a pena repetir. Um escorpião pede a um sapo que o leve através de um rio. O sapo concorda, mas no meio do rio, o escorpião acaba por ferroar o sapo, condenando ambos à morte. Quando perguntado pelo sapo por que havia lhe picado, o escorpião responde que esta é a sua natureza. No caso em questão, o escorpião petista poderia complementar: e vocês sapos nunca aprendem.
Requião deixou indiretas no seu Twitter nesse dia 3, postou lá uma imagem, maiores lições do ano, a vida é um sopro, amizades verdadeiras são raras, a maior das riquezas é a própria saúde, ações valem muito mais do que palavras. Será que é uma indireta aqui pro PT e pro Lula? E ele postou o link lá no seu Twitter dele votando contra o impeachment da Dilma. Certamente está pensando agora, puxa, fui leal no momento em que a Dilma mais precisava e agora tem um monte de apoiador do golpe sendo ministro, fazendo parte do governo, vice-presidente. Sim, Alckmin apoiou o impeachment contra a Dilma. E o Requião, né, insisto, que foi leal de fato lá no Senado, recebeu a oferta para fazer parte do conselho da empresa. Requião, só que um pequeno histórico, ele ficou por 40 anos no MDB, foi prefeito de Curitiba, governador do Paraná por 2 vezes, secretário estadual, deputado estadual também, senador, tem um currículo invejável e em 2022 decidiu ir para o PT para disputar o governo do Paraná. Ratinho Júnior venceu as eleições com quase 70% dos votos, Requião teve pouco mais de 26%. Antes dele ir para o PT, 3 partidos eram, digamos assim, cotados como possíveis destinos. Além do PT, o PSB e o PDT. Ele chegou a se reunir e a conversar com Carlos Lupe, presidente do PDT, mas optou para ir para o Partido dos Trabalhadores. Eu gravei um vídeo na época e alertei que seria uma péssima escolha. Requião é um nacionalista, um desenvolvimentista, eu respeito demais. E não combinaria ele num partido que cada vez mais se assemelha ao Partido Democrata dos Estados Unidos. Requião sabe disso. Então, ideologicamente, na minha opinião, deixa aqui a de vocês no comentário, Requião ficaria muito melhor no PDT, com Ciro Gomes e Aldo Rebelo, outros 2, para ficar aqui só neles. Tem muitos outros que também são nacionalistas e desenvolvimentistas. Sem falar que no PT, eu alertei isso na época, ele atrairia para si o antipetismo, como de fato atraiu. Mas Requião não apenas foi para o PT, como passou a atuar em muitos momentos como um típico petista até em relação a Ciro Gomes, já que eu acabei de citar, vamos insistir aqui um pouco. Ele chegou a compartilhar uma fake news publicada originalmente por Emir Sader, de que Ciro teria sido da Arena, um papelzinho que circula nas redes sociais, como se fosse ali os partidos que o Ciro passou e começa com a Arena, o que é uma mentira, já desmentida 1000 vezes, e me assustou na ocasião. Foi o Requião, uma pessoa aí já com uma longa estrada na política, cair nisso. A essa altura do campeonato, será que teria sido, o Requião se esqueceu? Ou simplesmente na pressão toda para atacar Ciro Gomes de todos os lados, para sufocar sua candidatura, o Requião teria feito isso? Então isso aqui foi uma dúvida que eu tive na ocasião e faço questão de lembrar isso. Sobre a traição agora que o filho do Requião conta essa parábola ali para quem sabe não pinga letra, o Requião, insisto, tem mais tempo de vida, inclusive, do que o Ciro, uma estrada longa na política, sabia que o PT era assim. Então agora não adianta também posar de surpreso, e contar a parábola, enfim, não dá. Nessa altura do campeonato não dá mesmo. Agora, lá atrás eu falei, de que tem aí alguns nomes cotados e o principal deles é o de Paulo Bernardo, do PT, ex-ministro da Dilma e do Lula. E assim, o que isso tem a ver? Porque a risadinha aqui? Porque olha a curiosidade que eu fui achar aqui no blog do Conversa Fiada do saudoso Paulo Henrique Amorim, que falta faz, hein, Paulo? O ano era 2007, eu vou deixar um link para vocês. O então governador nacionalista e patriota do Paraná, esse é patriota mesmo, não é igual esses farsantes, boa parte deles na porta dos quartéis aí, fingindo lutar pelo Brasil, quando lutam por uma pessoa. Fala, não é por Bolsonaro, é sim, é fanatismo político, misturado com fanatismo religioso. O Requião é um patriota, de verdade. Vamos voltar aqui então. Roberto Requião pediu ao então ministro Paulo Bernardo para retirar-se de sua sala. Diante do absurdo que me propunham, disse Requião, eu interrompi abruptamente a reunião e pedi aos dois, ao ministro Paulo Bernardo do Planejamento, ministro do Lula, e ao assessor da Casa Civil, Bernardo Figueiredo, que se retirassem. Os 2 Bernardos o procuraram, diz aqui o Paulo Henrique, para conseguir sua anuência em relação a uma parceria público-privada que seria realizada para construir um ramal ferroviário em seu estado, cujo custo seria de 540 milhões e integraria as obras do PAC. Requião disse que recusou seu apoio ao projeto, pois a obra, segundo ele, poderia ser feita com custo entre 150 milhões e 220 milhões. Então aqui, 1/3 do valor proposto ali, levado pelo Paulo Bernardo, que agora é o mais cotado para estar à frente da Itaipu.
Agora, para onde iria essa montanha de dinheiro de diferença daquilo que... Vamos pegar aqui, na pior das hipóteses, 220 milhões que o Requião, alguém experiente, governador, secretário, deputado, já com uma carreira longa, né, tem noção das coisas, para onde iria essa diferença? Quem souber, deixa o comentário aqui embaixo. Agora, por que o Requião ficou sem o que queria? Outra possibilidade. Vai destacar aqui o blog do Ismael, que no início de novembro havia o próprio blog registrado que Ratinho Júnior iria pedir veto ao nome de Roberto Requião no governo Lula. O Palácio Iguaçu nunca escondeu de ninguém que prefere nomes mais alinhados e Requião seria um risco político para o governador. O blog lembra que Ratinho Júnior é do PSD, mesmo partido do ministro Alexandre Silveira, que é ministro agora de Minas e Energia. No entanto, fontes no PT juram que isso não tem nada a ver. Os petistas dizem que o ministro Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas Gerais, tem ojeriza ao governador do Paraná e devoção a Lula. Bom, na campanha, de fato, o Alexandre demonstrou ter uma grande devoção a Lula, fez L de todo jeito, participou da campanha de forma ativa. É bom registrar esse aspecto aqui. Mas no Senado, quando ele chegou assumindo a vaga de Anastasia, que foi para o TCU, ele era o primeiro suplente, o Alexandre Silveira foi convidado pelo governo Bolsonaro para ser o líder do governo no Senado. Na ocasião, Flávio Bolsonaro, senador, rasgou elogios ao Alexandre Silveira e por pouco, por questão de detalhes, né, ele não assumiu então essa liderança por lá. Mas, né, justiça já feita. Eu disse aqui que não tem problema nenhum de criticar, de elogiar quem quer que seja, tem total independência aqui. As primeiras movimentações do Alexandre no ministério têm sido boas. Ele tem dado boas declarações, por enquanto estamos aqui no dia 3, então não dá para tirar uma conclusão, mas as declarações dele, pelo menos as que eu tive acesso aqui, que eu vi, talvez tenha alguma que eu não vi aí, daqui a pouco o pessoal vem aqui me alertar, as que eu tive acesso vão num bom caminho, resta saber se vai ficar só no discurso ou se vai para algo mais concreto, mas de todo jeito, já lamento aqui, deixo com vocês aqui com toda tranquilidade. Tudo bem, alguém fala assim, é bem feito, o Requião aceitou fazer parte do PT e tudo mais, mas eu lamento porque o nome do Requião é alguém extremamente qualificado, comprometido, sério, um nacionalista. Eu gostaria de vê-lo à frente da direção-geral da Itaipu, pena que não será ele, será um outro nome, vamos ficar atentos, porque dependendo do nome que for, aí, como ele alertou aqui, né, a Unicom quer aí 5 bilhões, né, de indenização, e isso aqui realmente tem que ficar muito atento para ver se não vai ter algum tipo de rolo por trás para beneficiar uma pequena minoria em detrimento do prejuízo trazido à imensa maioria, que é o que nós temos visto ao longo das últimas décadas. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, espalhe o vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor.